Aqui a gente serve informação quentinha, fresca e, sobretudo, diferenciada. Porque nesse café nada é feito no automático. Aqui a gente mistura o sabor da experiência com o aroma da verdade. E tem coisa melhor do que um café bem passado e uma conversa bem fundamentada? Enquanto muitos ainda repetem dados sem contexto, aqui a gente vai além. A gente explica, questiona, compara e mostra o que está por trás das notícias. Porque comunicar não é só repassar a informação, é dar sentido ao que acontece, é traduzir o campo para quem está lá na cidade e a cidade para quem está aqui no campo. O Café com Informação nasceu justamente dessa vontade de fazer diferente, de mostrar que o agro não é apenas número, é gente, é gestão, é decisão. Por trás de cada safra, de cada lei, de cada dado econômico, existem pessoas fazendo um Brasil acontecer. E é por isso que aqui a gente não traz só informação, a gente traz contexto. Não é sobre falar mais, é sobre falar melhor. É sobre entender que a informação é um insumo tão essencial quanto água, solo e sol. Então, pega aí a sua xícara e vem comigo, porque nesse espaço a informação é feita com propósito. E se você quer crescer, se posicionar e fazer a diferença no seu negócio ou aí na sua comunidade, o primeiro passo é esse: comunicar melhor. Aqui, cada episódio é um convite para pensar diferente, para agir melhor e para fazer do conhecimento a sua maior vantagem competitiva. Quem sabe se comunicar sempre vai sair na frente. Então, ajusta a xícara aí, vem conferir a resenha de hoje. O que você faria se dissessem que a sua terra é improdutiva? Nos anos 70, o cerrado era tratado como um sólido ácido e sem futuro. Mas a ciência brasileira, puxada pela Embrapa, mudou o destino dessa paisagem com calagem, sementes adaptadas e o plantio direto. E aí, o que era limitação virou a potência que é hoje. Hoje, o cerrado responde por 45% da produção de soja e milho do Brasil, quando em 75 essa participação era inferior a 5%, impulsionando então nesse momento o país a sair da condição de importador de alimentos para se tornar o segundo maior exportador do mundo. Nesse mesmo movimento, a opção de crescer abrindo área vai dando lugar à intensificação tecnológica. Os dados da Conab mostram a soja em 3,6 toneladas por hectare em 2025, alta de 12% em 5 anos. E o milho em 5,7% toneladas por hectare, também crescendo aí mais do que nos anos 90. Então, isso demonstra que dá para crescer sem desmatar, com eficiência e gestão. Na pecuária, a revolução segue o mesmo rumo. Colares, brincos eletrônicos, monitoramento de pasto, manejo rotacionado, tudo em tempo real, entregando decisão baseada em dados. E segundo a Embrapa, isso permite elevar em 30% a taxa de lotação sem degradar o solo, alinhando produtividade e preservação. Já do outro lado das lavouras, o melhoramento avança com as sementes capazes de suportar estresses com secas prolongadas de até 40 dias, ou também as geadas intensas, enquanto os bioinsumos vão ganhando escala. Movimentaram já mais de 3 bilhões de reais em 2024, reduzindo em 30% o uso dos químicos, diminuindo o custo e somando na imagem de um agro responsável. Para amarrar esse sistema inteligente, a agricultura digital se torna o olho que vê o talhão lá do espaço. Mais de 40 mil produtores já usam drones para diagnosticar pragas e estresses com precisão. Sensores e softwares traduzem os dados em ações. E a agricultura de precisão entrega ganhos aí de 15% na produtividade. Embora a conectividade ainda seja um gargalo. Menos de 30% das áreas rurais contam com uma internet adequada. O que reforça que a infraestrutura digital também é um insumo agrícola. O certo é que o cerrado produtivo não é só uma paisagem que deu certo.
É uma ideia que se provou na prática. Tecnologia, ciência e gestão como caminho para produzir mais e melhor no mesmo espaço com muito menos impacto. Se a pesquisa também transformou a sua realidade, conte aqui nos comentários como essa mudança aconteceu aí na sua realidade. Você já pensou que uma árvore em pé pode valer mais do que cortada? Durante muito tempo, a lógica no campo foi simples: derrubar, plantar, colher. Mas hoje, o valor de uma terra vai além do que ela produz. Está no que ela conserva. O mundo está reconhecendo o papel de quem preserva e a economia verde começa a falar a língua do agro. O mercado de créditos de carbono é um exemplo claro disso. Produtores que recuperam pastagens, mantêm reservas legais ou investem em florestas comerciais já recebem os seus certificados negociáveis, transformando a conservação em renda. Uma árvore em pé passa a ser um ativo. Ela capta carbono, garante sombra, regula o clima e agrega valor na sua produção. Esse conceito ganha força com o pagamento por serviços ambientais, o famoso PSA, que reconhece financeiramente quem preserva. Vários estados brasileiros já têm programas nessa linha, pagando por manejo correto do solo, proteção de nascentes e o controle da erosão. É um jeito de transformar o cuidado com a terra em oportunidade econômica. No Tocantins, esses caminhos começam a se conectar de forma ainda mais estruturada, com instrumentos como o RED+, que incentivam a redução das emissões por desmatamento e a degradação florestal. Além de preservar, o RED+, busca remunerar quem mantém a floresta de pé, promovendo o desenvolvimento local e a sustentabilidade. É um mecanismo internacional, mas que encontra aqui no Tocantins um terreno fértil para gerar impacto ambiental e social positivo. Enquanto isso, o mundo dos negócios passa a enxergar o agro sob uma nova perspectiva. ESG, ambiental, social e governança. Deixou de ser modismo e virou critério de investimento. Empresas, fundos e bancos avaliam como cada produtor age em relação ao meio ambiente, às pessoas e à gestão do seu negócio. É um tripé. Quem tem regularidade ambiental, transparência e boas práticas passa a ter vantagens competitivas. E aí inclui acesso a crédito, juros menores e uma reputação forte. Em 2004, as startups brasileiras receberam mais de 1,2 bilhão de reais em investimentos, muitas voltadas à bioenergia, à logística inteligente e à geração de serviços ambientais. Esse fluxo de capital mostra que o agro já é um setor de interesse global, um campo de inovação, tecnologia e sustentabilidade. No Cerrado, a recuperação de pastagens degradadas e a integração lavoura-pecuária-floresta, o ILPF, são exemplos concretos de que é possível produzir e preservar ao mesmo tempo. Cada hectare recuperado ajuda a estocar carbono, melhorar a fertilidade do solo e fortalecer a resiliência climática. E o movimento não para por aí. A bioeconomia está transformando resíduos em energia, gás em lucro e sustentabilidade em oportunidade. O biogás, o biometano e os bioinsumos já são fontes reais de renda para produtores que decidem olhar para a terra como um sistema, não apenas como um espaço de produção. Sustentabilidade, então, não é só cuidar do ambiente, é garantir viabilidade econômica e justiça social. E para isso, é fundamental que o pequeno produtor tenha acesso à informação, à tecnologia e a programas de incentivo. Não podemos deixar que a nova economia verde seja privilégio de poucos. Ela precisa ser porta aberta para todos. O futuro do agro está justamente no equilíbrio entre produzir e preservar, entre eficiência e responsabilidade. O consumidor mundial já quer saber de onde vem cada produto, quem o produz e qual é a sua pegada ambiental.
transparência, rastreabilidade e comunicação são os novos fertilizantes dessa nova fase do agronegócio. E então, quando você pensa no futuro do seu negócio, ainda vê o agro como sinônimo de produzir mais ou já entende que o verdadeiro desafio é produzir melhor? O agro brasileiro está entrando na era do impacto positivo. A era em que uma árvore em pé pode representar um lucro muito maior do que qualquer corte. E você, aí na sua realidade, já consegue sentir essa mudança chegando ao campo? Ou ela ainda parece assim uma promessa distante? Responda aí para mim, porque a sua opinião também é parte da construção desse novo futuro do agro. 80% das fazendas brasileiras são familiares. Isso significa que o coração do agro está nas mãos de quem acorda cedo, de quem aprendeu a trabalhar na terra, de quem cresceu entre o canto do galo e o barulho do trator. Mas também significa que o futuro dessas propriedades depende de uma pergunta que muita gente evita: quem vai estar na cabeceira da sua fazenda daqui 10 anos? A sucessão rural é um dos maiores desafios do agro brasileiro. Em muitas famílias, ela é um assunto adiado, difícil, quase um tabu. Muitos pais que lutaram a vida inteira para construir o seu patrimônio dizem aos filhos: eu não quero essa vida para você. Mas essa frase, que carrega amor e preocupação, às vezes também carrega um mal-entendido. Porque não querer que o filho passe pelas mesmas dificuldades não deveria significar afastar ele da terra. Deveria significar preparar ele para vivê-la de outro jeito. O campo de hoje já não é o mesmo de décadas atrás. A lida dura continua, é verdade. Mas a tecnologia tem mudado tudo. A gestão é digital, a comunicação é instantânea e a tomada de decisão é cada vez mais técnica. As novas gerações trazem para o agro um novo olhar. Um olhar que une a tradição do passado com as ferramentas do futuro. Em muitas propriedades, são esses jovens que introduzem os sistemas de monitoramento, gestão financeira, marketing, conectividade. E o resultado? É claro, fazendas que se reinventam, que ganham produtividade, que ficam mais resilientes e competitivas. Por outro lado, há fazendas que se perdem pelo simples fato de não se planejarem para o amanhã. Quando o conhecimento fica preso na geração dos pais, o risco é grande. Os herdeiros, sem vínculo ou preparo, podem optar por vender o que demandou uma vida inteira para ser construído. É um patrimônio material e emocional que se desfaz com o tempo, não por falta de amor, mas por falta de diálogo. Planejar a sucessão não é falar de morte, é falar de continuidade, é dar ao futuro o direito de existir. E isso começa ainda dentro de casa. Deixar os filhos participarem, ouvirem suas ideias, abrirem espaço para o novo. É mostrar que o campo pode ser um lugar de oportunidade, de inovação, de vida digna e próspera. Eles precisam entender que suceder não é recomeçar do zero, é dar sequência a um legado que leva nome, história e sonhos de uma família inteira. O futuro do agro brasileiro depende de quem vai segurar a xícara depois de nós. De quem vai sentar à mesa da fazenda, fazer as contas, tomar as decisões e continuar cuidando da terra que nos formou. A sucessão não é uma questão de idade, é uma questão de visão. E quanto mais cedo essa conversa começar, maior é a chance de que ela termine em continuidade e não em despedida. Então, fica a pergunta: na sua família, a sucessão já está definida ou ainda é um tema evitado? Pense nisso, compartilhe a sua visão, porque falar sobre sucessão é ajudar outras famílias a manterem o seu legado vivo dentro do campo. Você sabia que quase 80% das fazendas brasileiras são familiares, mas que juntas representam apenas 23% de todo o valor bruto da produção agropecuária nacional? Pois é, isso mesmo.
Segundo um estudo da FGV Agro, Fundação Getúlio Vargas, a agricultura familiar responde por quase 3,9 milhões de propriedades, mas continua recebendo uma fatia muito pequena do bolo econômico do agro. E aí fica a pergunta: como o setor que mais emprega gente no campo pode gerar tão pouco valor? O estudo, baseado no Censo Agropecuário de 2017, mostra que a agricultura familiar é um universo diverso e também desigual. Dentro desse mesmo grupo, então, desde famílias que produzem apenas para sobreviver, até as que já estão conectadas a grandes cadeias produtivas nacionais. Ou seja, usamos o mesmo nome, o mesmo termo, para realidades completamente diferentes. O levantamento revela que 83% de toda a produção familiar está concentrada em dois grupos, o Pronaf-V e o Pronamp familiar. Esses dois grupos somam pouco mais de 1 milhão de propriedades e são os que conseguem gerar valor, participar das cadeias do leite, da horticultura, das frutas tropicais. São motores da agricultura familiar. Enquanto isso, milhões de outras famílias vivem com renda anual de até R$20 mil. Muitas dependendo de aposentadorias e pensões que chegam a representar mais de 50% da renda total. No Nordeste, por exemplo, 60% dos agricultores familiares estão nessa condição. Nessas propriedades, planta-se para sobreviver. E o que sobra, se sobra, vai para a feira. É duro dizer, mas a agricultura familiar ainda é, para muitos brasileiros, uma estratégia de sobrevivência, não de crescimento. Agora pensa comigo. Como falar em inclusão produtiva se quem mais precisa nem tem acesso a crédito, tecnologia, infraestrutura ou assistência técnica? O estudo da Fundação Getúlio Vargas Agro mostra que reconhecer a diversidade de perfis é fundamental para criar políticas públicas eficientes, porque não dá para tratar como iguais aqueles que estão em níveis tão diferentes de desenvolvimento. O Pronaf-B, por exemplo, representa mais da metade dos estabelecimentos da agricultura familiar, mas responde por apenas 2,8% do valor bruto de produção do setor. Um valor bruto de produção de apenas R$ 4.700 por propriedade. Valores de 2017. São pequenos produtores que mantêm o sonho de ficar na terra, mesmo com todas as dificuldades. Já os produtores do Pronaf 5 são outra história. Têm renda entre R$20 e R$360 mil por ano. São mais estruturados, mais produtivos e estão conectados com o mercado. Eles representam os 16% mais eficientes dentro da agricultura familiar e mostram o potencial que o campo tem quando encontra apoio e gestão. O Pronamp familiar é a ponte entre o pequeno e o médio produtor. Representa apenas 0,5% dos estabelecimentos familiares, mas é responsável por mais de 13% de todo o valor bruto da produção da agricultura familiar. Produz leite, aves, suínos e mostra que quando há acesso a mercado, tecnologia e planejamento, o resultado aparece. E existem ainda um grupo que vai além, produtores familiares com renda acima de R$2 milhões por ano. Uma minoria, mas que mostra a força de quem conseguiu crescer sem abandonar as suas raízes. São cerca de 870 estabelecimentos, principalmente no Sul e Sudeste, que alcançaram um alto grau de capitalização, tecnologia e eficiência. Mas o grande desafio é outro: como fazer com que o resto do Brasil rural não fique para trás? O futuro da agricultura familiar depende de olhar para as desigualdades dentro do próprio setor. Depende de políticas públicas que diferenciem perfis e incentivem a profissionalização, o acesso à inovação e à educação no campo. E depende também de rever os critérios de enquadramento, para não deixar de fora quem produz, mas complementa a renda de outras formas. O Brasil que produz precisa de políticas que entendam a sua realidade e não de um modelo único que só funciona no papel,
porque de nada adianta falar em soberania alimentar se quem alimenta o país continua lutando para sobreviver. A agricultura familiar é a raiz do agro brasileiro, mas raiz precisa de solo fértil, de apoio e de luz para crescer. O futuro do campo depende de quem tem coragem para olhar essa realidade de perto e agir. O governo federal anunciou o Fundo Floresta Tropicais para Sempre, uma iniciativa internacional liderada pelo Brasil com um nome bonito, uma causa nobre e um propósito aparentemente irretocável: financiar a conservação das florestas tropicais. Mas a pergunta é: estamos falando de conservação ambiental ou de um novo modelo de negócio global? O fundo pretende atrair 125 bilhões de dólares do mercado internacional, a juros de mercado. O dinheiro é reinvestido em projetos florestais, gera lucro e o excedente é usado para remunerar países que conservam as suas florestas. Parece justo. Mas quem vai controlar essa balança? E quem define quanto vale, de fato, uma árvore em pé? Segundo o governo, os países que receberem esses recursos deverão destinar pelo menos 20% do valor aos povos indígenas e comunidades tradicionais. É um avanço importante, mas ainda assim fica um questionamento. Por que apenas 20%? E quem decide quais projetos serão financiados? O povo que vive na floresta ou o mercado financeiro que vive dela? O programa é complementar ao mercado de créditos de carbono. Mas o que isso significa na prática? Significa que enquanto uns reduzem emissões, outros pagam para continuar poluindo. E todo esse jogo, ele vem disfarçado de sustentabilidade. A pergunta que fica é: a natureza está sendo salva ou transformada em um ativo financeiro? Não há dúvida de que o planeta precisa de ações concretas. Mas será que esse é o caminho mais justo? Um fundo de 125 bilhões de dólares a juros de mercado significa que quem tem capital continua no topo da cadeia, decidindo o que é verde e o que não é. E os países tropicais que abrigam as florestas viram garantia de um sistema que, mais uma vez, recompensa quem tem dinheiro e cobra de quem tem riquezas naturais. O presidente Lula anunciou um aporte inicial de $1 bilhão no fundo. É um sinal de liderança, sem dúvida, mas é também um teste. O Brasil será protagonista de um novo modelo de economia verde, ou mais uma peça no tabuleiro global de dependência financeira disfarçada de conservação. O discurso é bonito: conservação, restauração, uso sustentável, reconhecimento dos serviços ecossistêmicos. Mas na prática, quem será remunerado por esses serviços? O produtor rural, que preserva? O ribeirinho, que cuida da floresta? Ou grandes corporações que investem e cobram retorno sobre o verde? É preciso ter cuidado com a narrativa. O risco é transformar a floresta em um balcão de títulos, onde a vida virou ativo e a conservação virou mercadoria. E nesse mercado, quem não tem a caneta raramente tem voz. Por isso, o debate não deve ser apenas sobre o fundo, mas sobre o modelo, sobre quem ganha e quem perde. Nesse novo jeito de salvar o planeta, porque talvez a floresta até sobreviva, mas às custas de quem sempre pagou o preço mais alto: os povos que vivem dela e os produtores que sustentam o chão que ela cobre. No fim das contas, fica a pergunta: o Fundo Florestas Tropicais para Sempre é um instrumento de justiça ambiental ou mais uma maneira de colocar preço no que, na verdade, não tem preço? A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prorroga por mais 5 anos, até 2030, o prazo para que os proprietários de imóveis rurais concluam o georreferenciamento de suas propriedades. Para quem ainda não está familiarizado, o georreferenciamento
é uma ferramenta fundamental. É ele que define de forma precisa os limites de um imóvel rural, através de coordenadas geográficas exatas, latitude, longitude e altitude. É basicamente o CPF da sua terra. É um documento que diz ao Estado e ao mercado: essa área é minha, está delimitada e está regular. A lei que estabeleceu essa obrigação é 10.267 de 2001, complementada pelo Decreto 4.449 de 2002. Ela previu um cronograma escalonado, onde os prazos mudavam de acordo com o tamanho da propriedade. Mas o que vem acontecendo é que, na prática, muitos produtores ainda não conseguiram concluir o processo, seja por falta de informação, custo ou dificuldade de acesso a profissionais habilitados. E agora, com essa proposta de prorrogação, surge uma sensação perigosa, a de que há tempo de sobra. Mas será mesmo que tem? O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois precisa passar pelo Senado para ser aprovado. Ou seja, ainda não é lei. E mesmo que seja aprovado, o prazo maior não deve ser visto como um motivo para esperar, viu? Pelo contrário, é uma oportunidade para planejar com calma, fazer com qualidade e evitar multas, isso mesmo, multas ou dificuldades futuras. Porque sem georreferenciamento, nenhuma propriedade pode ser legalmente desmembrada, vendida, transferida ou registrada. É um dos primeiros passos para ter segurança jurídica e é fundamental. E também para ter acesso ao crédito, programas de regularização e políticas públicas. O georreferenciamento é, ao mesmo tempo, um dever e um investimento. E quem deixa para a última hora geralmente paga mais caro, seja pelo custo do serviço, seja pelo risco de ficar irregular. A verdade é que o campo brasileiro está mudando e está mudando rápido. Hoje tudo é conectado, digital, georreferenciado, monitorado por satélite. A regularidade territorial passou a ser aí um diferencial competitivo, não apenas uma experiência. Quem quer produzir com credibilidade precisa mostrar que a sua terra também está em dia. Por isso mesmo, com a responsabilidade de prorrogação, a melhor decisão é não esperar. Procure um profissional habilitado, faça o levantamento, tenha o seu cadastro ambiental rural atualizado, que é o CAR, mantenha seus registros organizados. O georreferenciamento é mais do que um mapa, é o seu passaporte para o futuro do agro. E se tem uma coisa que o produtor rural brasileiro sabe, é que quem planeja com antecedência colhe tranquilidade. Então, mesmo que o prazo seja até 2030, o melhor momento para agir é agora. Porque no fim das contas, quem deixa para a última hora acaba sendo o último a se beneficiar. No agro, o tempo é um recurso que não volta. Você sabe disso, né? E quando o assunto é regularidade, ele também vale tanto quanto a terra em si. E lá vem a oportunidade. O Ministério da Pesca e Aquicultura abriu as inscrições para a terceira edição do Prêmio Mulheres das Águas, uma iniciativa que reconhece, valoriza e dá visibilidade ao protagonismo das mulheres que atuam na pesca e na aquicultura brasileiras. E eu preciso dizer, essa é uma oportunidade linda para as mulheres do Tocantins mostrarem a sua força. Eu conheço muitas mulheres pescadoras aqui, mulheres que acordam cedo, que vivem do rio, que cuidam da família e da comunidade e que fazem da pesca uma forma de vida, de renda e de identidade. O prêmio vem para iluminar essas histórias que muitas vezes ficam escondidas lá nas margens do rio, entre os banzeiros da rotina. Ele mostra ao Brasil que o trabalho feminino nas águas é tão fundamental quanto qualquer outro setor produtivo do país. O objetivo é claro, dar visibilidade e reconhecimento às mulheres que estão construindo um setor mais sustentável, mais justo e mais humano. São valores como sustentabilidade, justiça social,
respeito aos territórios, dignidade, igualdade de oportunidades, autonomia financeira, liderança feminina, inovação tecnológica e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Tudo isso como pilares para o fortalecimento e a modernização da pesca e da aquicultura no Brasil. E o mais bonito é que o prêmio é diverso, assim como as mulheres que ele representa. São 11 categorias que reconhecem diferentes formas de trabalhar e transformar o setor. São categorias que abraçam a mulher do rio, da lagoa, do laboratório, da coordenação, da gestão e da comunidade. Cada uma com a sua história, com sua forma de fazer a diferença. As inscrições vão até 15 de dezembro e é fundamental não deixar para a última hora. Se você é mulher e tem uma história potente, se você já transformou a sua realidade através da pesca, se você liderou um projeto, uma comunidade ou uma iniciativa, esse reconhecimento é para você. E se você conhece alguma mulher que é referência na pesca ou na aquicultura, aquela que ensina, inova, luta, inspira, indique, compartilhe, incentive, porque o Brasil precisa reconhecer as histórias de quem move as águas com trabalho, coragem e dedicação. E aqui no Tocantins, elas existem de sobra. As mulheres que pescam, que cultivam peixes, que lidam com a vida nas águas, sabem o valor de cada ciclo, de cada estiagem, de cada chuva. São elas que cuidam do rio com o mesmo zelo com que cuidam da casa, da família e do futuro. Então, fica a reflexão e o convite. Que tal fazer parte dessa corrente de reconhecimento? Que tal mostrar ao Brasil que o Tocantins tem mulheres que honram com trabalho e sabedoria a riqueza das nossas águas? O Prêmio Mulheres das Águas é mais do que uma competição. É um grito de visibilidade, um reconhecimento público de que o setor da pesca também tem rosto feminino. E um rosto marcado pelo sol, pela luta e pela determinação de quem nunca desiste. As inscrições já estão abertas. O prazo, já estou reforçando, é até dia 15 de dezembro. E a hora de participar é agora, porque história bonita não pode ficar escondida no fundo do rio. Tem que ser contada, celebrada e inspirar outras mulheres a navegar pelo mesmo caminho. E assim a gente encerra mais um Café com Informação. Mas aqui, o encerramento é apenas o começo de uma nova conversa, porque a ideia é essa, fazer você pensar, questionar e, principalmente, comunicar melhor. A gente vive num tempo em que todo mundo fala, mas pouca gente se faz entender. E é aí que está a diferença entre quem apenas posta e quem realmente impacta, entre quem repete e quem transforma. Aqui, cada dado, cada história, cada reflexão tem propósito, tem vida, porque a informação, quando é bem trabalhada, deixa de ser só notícia e vira estratégia. E quando o produtor, o gestor, o comunicador ou qualquer pessoa entende isso, ele começa a se destacar, a ser referência, a ter voz. No Café com Informação, a gente não serve conteúdo pronto. A gente serve conhecimento que faz pensar, que provoca, que inspira e que ajuda você a construir um posicionamento forte, consciente e intencional. Então, se você chegou até aqui, faz o seu café render, compartilhe essa conversa, envie para outras pessoas que precisam também entender o agro ou que querem melhorar a comunicação dentro e fora da porteira. E lembre-se, informação é um insumo essencial no agronegócio, mas ela só gera resultado quando é bem comunicada. Se posicione, fale com propósito e não deixe a sua voz ficar guardada no silêncio das redes, porque no mundo de hoje, quem não se comunica fica invisível. E quem comunica com verdade ganha espaço, respeito e resultado. Café com Informação. Aqui, a informação é um insumo essencial no agronegócio. E a comunicação,
é o seu melhor negócio.